Seja bem-vindo ao Cenepolcast, seu canal de comunicação com a BCB Cenepol. Seguimos abordando temas relevantes para a raça e de grande importância para os criadores. Em nosso quarto episódio, temos o prazer de receber Josiane Lage, gerente de produtos de bovinos de corte da Cargill, que vai falar sobre sistema desmama antecipada que melhora os resultados em fazendas de crias, tanto para machos quanto para fêmeas. É com você, Josiane. Olá, pessoal. Eu sou a Josiane Lage. Eu sou gerente de produtos de bovinos de corte da Nutron Cargill e hoje vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre um sistema que é para a gente trazer um pouco de intensificação nas fazendas de cria e melhorar os resultados produtivos, tanto de bezerros quanto de vacas. Esse sistema que a gente vai conversar hoje é o desmama antecipada. E para a gente poder começar falando de desmama antecipada, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre o conceito. O que é desmama antecipada? Então, no mercado, já existe a desmama precoce, que são animais que são desmamados precocemente das vacas abaixo dos 4 meses de idade. Em geral, isso acontece ao redor de 3 meses. E quando a gente está falando de desmama antecipada, a gente tem um desafio um pouquinho menor com o bezerro, porque a gente já está falando de um bezerro com uma idade um pouquinho mais avançada. Então, a gente considera animais acima de 4 meses de idade, mas, em geral, os animais são desmamados antecipadamente das vacas ao redor de 5 meses de idade. Quando a gente separa esses bezerros da vaca, a gente precisa ter um produto específico para suplementar esses animais, que eu vou descrever um pouquinho mais para frente, para que esses animais também consigam se desenvolver, mesmo sem a presença do leite da vaca. Interessante. E quais são os pontos importantes a se observar para que este programa seja efetivo? Um ponto importante quando a gente está falando de fase de cria e de aleitamento de bezerros é que o que a gente precisa pensar é até que fase da vida do bezerro o leite já não atende mais às suas exigências nutricionais. Então, dependendo do tipo de sistema, da intensificação, do ganho que eu estou esperando do meu animal dentro da fazenda, o leite e pasto não é capaz de fornecer tudo que esse animal precisa quando a gente está falando em geral dentro da pecuária. Claro que existem sistemas com genéticas melhores, com intensificação de pastagem melhor, que a gente consegue trazer um melhor ganho de peso para esses animais. Mas, no geral, quando a gente pega lá no BR Corte e vai avaliar a exigência de proteína bruta do bezerro em gramas por dia, se a gente fazer uma comparação desde quando ele nasce até os 210 dias de idade, a gente começa aí com o bezerro com uma exigência de 195 gramas de proteína bruta por dia, desde que ele nasceu até uns 20 dias. E essa exigência vai aumentando até que lá na fase, quando ele está quase com 7 meses de idade, vai estar aí ao redor de 550 gramas de proteína por dia a exigência desse bezerro. Quando a gente pega a produção de leite, considerando uma vaca com uma boa nutrição, com bom score, essa vaca pariu, está produzindo leite, quando esse bezerro nasce, ao redor aí, até uns 30, 60 dias, essa vaca vai estar produzindo ao redor de 6 litros de leite por dia. 6 litros de leite, ele fornece 192 gramas de proteína. Lembrando que quando esse animal nasce, ele vai ingerir apenas leite e ele não vai consumir ainda pasto, né? A gente sabe que esse bezerro vem numa transição e que ele vai começar a ingerir pasto realmente ali quando ele está numa transição aí de 80, 90, 100 dias. Então, o bezerro depende muito do leite materno nesse início de vida. E quando a gente olha para esse animal que já está mais ou menos ali entre 20 a 45 dias de idade, ele precisa, em média, de 260 gramas de proteína por dia. E o leite vai fornecer 192 gramas. Então, se a gente quer aumentar o potencial de ganho desse animal, a gente precisa entrar com alguns recursos que seriam ou creep feeding ou também, no caso, a desmama antecipada, que a gente vai fazer ao redor de 5 meses de idade. Então, quando a gente está falando de um bezerro de 5 meses, a vaca já vai estar produzindo ao redor aí de 3 litros de leite por dia, né? Que ela tem um pico de produção ali aos 60 dias e vai diminuindo a produção de leite. Então, esse animal, ao redor ali de 120 dias de idade para cima, ele tem ainda uma exigência de proteína maior, né? Sendo que a vaca está produzindo menos leite.
Então, nessa época, quando a gente faz a desmama antecipada, o animal para de ingerir leite e ele vai continuar comendo pasto, que ele já vinha numa dieta de pasto e leite. Ele vai continuar comendo pasto e a gente vai suplementar com um produto que é uma ração específica para esse fim. Muito bom, Josiane. Falando de objetivos, quais as vantagens de fazer a desmama antecipada? O principal foco da gente fazer desmama antecipada hoje nas fazendas é melhorar a score de condição corporal de vacas e destinar essas vacas, tanto aquelas que já, depois que a gente já fez o diagnóstico de gestação, tanto aquelas que não emprenharam, né, aquelas que estão vazias e que a gente precisa mandar para o abate, que a gente vai descartar, e também para aquelas que vão permanecer no rebanho, mas que estão com o score abaixo do desejável. Então, o que a gente preconiza hoje? Que essa multípara, que essa primípara, que essa fêmea do rebanho, que ela chegue lá na época da aparição com um score de 3,5, porque a gente sabe que ela vai perder score até ela começar de novo ao período de estação de monta ali e o início da IATF. Então, a gente precisa que na primeira inseminação ela esteja com um score de 3, sendo que no parto ela esteja com um score de 3,5. Então, quando a gente está falando de desmama antecipada, que eu tiro esse bezerro da vaca com 5 meses de idade, por exemplo, se a gente tem uma estação de monta na fazenda de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, eu faço meu diagnóstico de gestação final ali em abril, e já separo essas categorias dentro da fazenda. Então, eu tenho maio e junho para tratar esse bezerro e tenho maio e junho de vacas sem bezerro ao pé. Então, não precisa esse bezerro ficar todo o período de cria, os 7 meses aí, geralmente, que ocorre dentro das fazendas, no pé da vaca. A gente consegue tirar esse bezerro da vaca e fazer com que ela recupere de uma forma bem mais rápida o score de condição corporal para ela poder seguir bem. Se ela tiver prenha, para ela poder seguir bem no período seco do ano e chegar no parto com um score de 3,5, ou para aquelas vacas que tocou e elas estão vazias, elas recuperarem rápido nesses 2 meses, que seria aí mais ou menos maio e junho, para que elas não precisem passar todo o período seco do ano dentro da fazenda. Quando a gente faz esse processo de desmama antecipada na vaca, ela vai parar de produzir leite e a vaca tem uma exigência energética para estar sustentando essa produção de leite. Então, ela para de produzir leite, ela reduz essa exigência energética e ela reduz também o consumo de pasto na fazenda. Então, é super importante a gente pensar também que a gente, inclusive, consegue aumentar a taxa de lotação na fazenda quando a gente está fazendo esse trabalho da desmama antecipada. Então, é um processo que é super importante, tanto para aquelas vacas que a gente quer descartar, para a gente girar isso aí muito mais rápido dentro da fazenda, melhorando aí meu fluxo de caixa, e também para melhorar a score de condição corporal de vacas, que a gente vai entrar mais em detalhe qual que é esse benefício na próxima estação de monta. Ótimo, entendido. E qual o efeito deste processo da estação de monta seguinte? Quando eu faço esse trabalho, esse sistema de desmama antecipada em vacas que estão prenhas e que eu preciso melhorar o score dela durante o período seco do ano, ele tem um efeito muito positivo na estação de monta seguinte. E isso já tem trabalhos científicos mostrando esses resultados. Então, tem um trabalho que foi feito na USP de Pirassununga, que a gente utiliza como referência da desmama antecipada, que ele fez desmama antecipada em uma parte do rebanho e outra parte continuou com uma desmama convencional, e ele avaliou, então, a condição, o score de condição corporal dessas vacas até a primeira inseminação, até a estação de monta, né? Acompanhou certinho a primeira inseminação, a segunda, e depois fez o diagnóstico total de gestação dessa estação de monta. Então, o que a gente observou? Que quando a gente faz a desmama antecipada nesses animais, as vacas continuam com um bom score de condição corporal durante todo o período seco do ano, até o período pré-parto. E é claro que quando essa vaca pare, todas de forma fisiologicamente falando, elas vão perder uma condição corporal nesse período que ela pariu até a estação de monta, só que essas vacas da desmama antecipada, elas têm um diferencial ainda de ganho maior, né? Elas perdem menos score quando a gente está falando de uma vaca que ficou com o bezerro ao pé. E isso tem todo um efeito benéfico dentro da estação de monta e que foi relatado nesse trabalho aqui. Quando a gente olha na primeira inseminação
As vacas que tiveram os bezerros desmamados de forma antecipada tiveram uma porcentagem de prenhez 34% maior em relação às vacas que ficaram com os bezerros que foram desmamados de forma convencional. E no total da estação de monta, no cumulativo dessa estação de monta, houve um aumento de 27% a mais de prenhez dessas vacas com desmama antecipada em relação às vacas que estavam com bezerros na desmama convencional. O mais importante de tudo isso é que quando a gente consegue emprenhar essas vacas, quanto mais vacas a gente consegue emprenhar na primeira inseminação, a gente consegue ter mais bezerros do cedo. E a gente tem todo um benefício dentro do sistema quando a gente tem mais bezerros do cedo nascendo, que isso vai se traduzir lá na frente também em bezerros mais produtivos e contribuir com uma das principais métricas que a gente tem hoje dentro de uma fazenda de cria, que é quilos de bezerro desmamado por hectare. Claro, o reflexo em relação aos bezerros torna ainda mais atrativa para o criador a desmama antecipada. Perfeito. E me diz uma coisa, quais as principais dúvidas dos criadores que chegam até você? Mas muita gente fica perguntando, com relação ao desempenho do bezerro, tanto o machinho ou a fêmea que foi desmamado antecipadamente nesse sistema. E a gente tem que sempre estar atento a todo o manejo que a gente vai fazer dentro da fazenda e também ao produto que a gente está utilizando e também ao pasto, porque a dieta desse animal ela vai ser composta pela ração e pelo pasto. Então, não adianta eu desmamar esse bezerro antecipadamente. Se eu não tenho pasto, eu tenho que me preparar para colocar esse animal recebendo algum tipo de volumoso, porque a ração em si, ela não consegue suprir tudo que o bezerro precisa. Ela é um complemento do pasto. Mas, de tudo que a gente tem feito e observado nas fazendas do cliente, o bezerro de uma desmama antecipada, ele vai ser, no mínimo, igual a um bezerro da desmama convencional, quando a gente está falando aos 7 meses de idade. Então, eu desmamo com 5 meses, levo esse bezerro sendo tratado nesse produto até os 7 meses. Esse produto chama ProBif Desmama Antecipada. A gente até os 7 meses avaliando isso, esse bezerro da desmama antecipada, ele foi muito similar em peso ao bezerro da desmama convencional. Mas a gente sabe que quando esse animal vai partir para um período de recria, a gente observa nas fazendas que esses bezerros que já vêm com uma suplementação prévia na fase de cria, eles têm um desempenho melhor na fase de recria, Quando desmama lá nos 7 meses e a gente compara com um animal que foi desmamado aos 5, esse animal desmamado aos 5 meses, ele tem um desempenho bem melhor nos primeiros 30 dias de recria, quando a gente compara com um bezerro da desmama convencional. Então, é muito importante a gente estar atento, a que tipo de produto que eu estou utilizando, quanto de produto que esse animal precisa ingerir, para ter esse benefício. E aí, o que a gente recomenda no ProBif Desmama Antecipada é pelo menos 7 gramas por quilo de peso corporal. Então, vai dar ao redor aí no início de mais ou menos, se você começar a tratar o bezerro com 1 quilo de produto, No início, a gente recomenda colocar um pouco menos de produto, começar com 500 gramas por dia, para ele ir pegando o produto e já se desenvolver. Mas o produto ProBif Desmama Antecipada, ele é extremamente específico para esse sistema e para estimular o consumo desse animal logo no início. Então, ele tem alguns aditivos que são super importantes para o desenvolvimento desse animal. Nesse produto, a gente utiliza a lasalocida, que é para estimular o consumo e também para atuar como um coccidiostático para os animais. A gente utiliza butirato, o XPC, que é um aditivo exclusivo da Nutron Cargill, que a gente utiliza nesses animais para terem também um melhor desenvolvimento ruminal. O butirato encapsulado vai ajudar principalmente no melhor desenvolvimento intestinal também desse animal. E a gente utiliza proteína láctea e aditivos que vão também auxiliar na palatabilidade. Então, para fazer desmama antecipada, a gente precisa de um produto que a gente considera que é um proteico energético para suprir tudo que esse animal precisa nessa fase. Certo. Os esclarecimentos sobre os produtos utilizados é fundamental. Pode prosseguir. Bom, então hoje, dentro das fazendas de cria, para a gente conseguir melhores índices reprodutivos, a gente tem alguns sistemas que a gente pode utilizar em relação aos bezerros, para a gente poder ter benefícios também, não só nos bezerros, mas também nas vacas. Então, a desmama antecipada, ela é uma ferramenta de manejo que a gente consegue melhorar a score de condição corporal de vacas dentro do rebanho.
Isso vai se traduzir em melhores índices na próxima estação de monta, né? Com bezerros nascendo no cedo, que é o que toda fazenda de cria deseja, é ter um maior índice de bezerros nascendo no cedo. Ela reduz o consumo de matéria seca de vacas, porque a vaca para de produzir leite, ela reduz a demanda energética. Então, isso também a gente pode conseguir aumentar a taxa de lotação dentro da fazenda. E isso, além dela, né, ter uma melhor recuperação de score, porque ela está parando de produzir leite, ela consegue destinar energia para depositar tecidos. A gente também consegue ter um aumento de taxa de lotação na fazenda. A gente consegue girar mais rápido as vacas de descarte, porque eu não preciso ficar com essas vacas na fazenda esperando ela recuperar peso, sendo que o período seco do ano é um período muito desafiador. E a gente consegue ter bezerros mais produtivos. Então, hoje, investir na fase de cria, a gente sabe que a cria é a base do nosso rebanho. Tudo que a gente faz na fase de cria, hoje já tem muitos trabalhos mostrando que isso, se a gente continua intensificando o sistema, vai se perdurar melhor nas fases seguintes. Esse animal ele vai sim ser um animal mais produtivo na idade adulta, tanto o macho quanto a fêmea. Então, a gente pensar em investimento na fase de cria hoje é uma necessidade para a gente continuar evoluindo com nossos sistemas de produção de bovino de corte da forma mais eficiente possível e trazendo também um melhor retorno para o pecuarista. Muito esclarecedor, Josiane. Penso que tudo que ouvimos hoje vai despertar muito interesse dos criadores que estão sempre em busca de acelerar resultados. Tempo é ouro, não é mesmo? Caso alguém queira saber mais ou tiver alguma dúvida, como poderia entrar em contato com você? Quem tiver dúvidas sobre esse sistema dentro da fazenda, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. O meu e-mail é josiane, com SIANE, _lage com G, @cargill.com.br. Fiquem à vontade para entrar em contato e a gente poder conversar mais sobre essa tecnologia que a gente lançou esse ano no mercado e está cada vez mais difundida nas fazendas dos nossos clientes. Muito obrigada. Muito obrigado, Josiane. Só temos a te agradecer pela participação. Nós, da BCB Senepol, através do Senepol Cast, valorizamos muito esse tipo de conteúdo. Um conteúdo que visa o sucesso do criador, visa o resultado. Até a próxima. Nossas portas estão sempre abertas para você. E você, ouvinte, fique ligado no Senepol Cast. Vem muito mais por aí. A BCB Senepol agradece sua audiência.